Estamos começando mais um Papo Psi. Hoje iremos apresentar a análise psicológica do filme 50 Tons de Cinza. Vamos falar do perfil dos personagens, como tudo aconteceu na trama, por que as mulheres se sentem tão interessadas pelo filme e também o que motiva o comportamento dos personagens principais. O perfil psicológico da Anastácia. Ela é uma jovem, desajeitada, desorganizada, que não se planeja para o que precisa fazer e ela é instável. Ou seja, ela é como se fosse uma pessoa solta no mundo, que não tem muita ideia do que quer, de quais são seus objetivos. O Christian é diferente. Ele é alguém objetivo, que tem objetivos na vida e sabe onde quer chegar. Ele é uma pessoa detalhista, observadora e que gosta das coisas todas bem organizadas. Ele é narcisista e nós podemos observar essas características vendo o closet dele, que é todo certinho, organizado e tem tudo do que há de melhor. Ou seja, ele se preocupa muito com ele mesmo. Os dois se conhecem numa entrevista, quando a Anastácia vai entrevistar o Christian e então ela deveria se preparar para a entrevista com alguém que é muito importante, que é competente profissionalmente, mas ela acaba mostrando a passividade e a lentidão como ela funciona. E é assim que o Christian observa que ela é alguém muito fácil, um perfil ideal para alguém que poderia se relacionar com ele. Ela vai entrevistá-lo, mas ela acaba esquecendo o material da entrevista. Então, quem vai para uma entrevista sem um lápis, uma caneta, algo assim para anotar as respostas do entrevistado? E foi isso que ela fez. O Christian acabou tendo que emprestar para ela um lápis para ela anotar as respostas. E aí, esse é um símbolo de que ele é o que falta para ela. É aquela segurança, é o pé no chão que ela não tem. E dessa forma, ela também consegue observar de uma forma consciente ou não, de que ele é aquilo que falta para ela. Um outro ponto a ser destacado é que nessa entrevista, ela deve entrevistá-lo, certo? Mas ele acaba fazendo as perguntas para ela. Ou seja, nesse ponto nós podemos ver o quanto o Christian é dominador. Por aí já se começa a observar que ele tem a tendência de pegar o jogo e dominar. Ele é um cara obstinado, persistente, e é justamente por isso que ele vai atrás dela depois. Ele vai no trabalho da Anastácia, saber sobre ela, quais são os planos que ela tem para a vida, e ele percebe aquilo que ele já tinha observado, que ela é alguém que não tem tantos planos assim e que pode muito bem conviver com ele da maneira como ele gostaria. A escolha de parceiro, ela obedece à base com que a pessoa se relacionou na infância. Então, uma pessoa escolhe para se relacionar amorosamente com alguém que é parecido com o seu pai ou com a sua mãe. A escolha que o Christian Grey fez para a Anastácia foi em relação à figura do feminino que ele tem em relação à mãe dele. Então, ele enxerga na Anastácia uma comparação entre ela e a mãe dele. A Anastácia é a mesma coisa. Ela acabou escolhendo o Christian com base no que ela tem nos afetos em relação ao pai. A Anastácia tem uma figura paterna inconstante. Se você se lembrar do filme, do que conta a história, ela teve alguns padrastos, o pai realmente não tem contato mais com ela, então ela se sente desamparada. A mãe passou por 4 casamentos e mostra que é importante ter uma figura masculina ao seu lado, tanto que ela teve 4 casamentos, e mostra também que o investimento da vida dela não era ficar ao lado da Anastácia. E esse pode ser um dos motivos pelos quais a Anastácia se vê ali solta no mundo, perdida, sem uma referência de alguém que a proteja. Ela age de uma forma inconsciente quando ela liga para o Christian e fala para ele: olha, eu não quero mais o que você tem para me oferecer, vou devolver os seus livros, não quero nada do que é seu. Só que ela liga no momento em que ela está vulnerável, quando ela está lá numa festa, embriagada, passando mal, e que provavelmente não conseguiria voltar para casa sozinha. Ou seja, é como se ela estivesse pedindo para que o Christian a adotasse, como se ela estivesse pedindo sem perceber,
para ele ir lá cuidar dela. E no outro dia, quando ela acorda, ela está bem cuidada, né, num ambiente seguro, confortável. Ou seja, ele correspondeu à demanda dela de proteção. Uma questão interessante é porque as mulheres gostam tanto desse filme, né? Elas ficam interessadas, ficam animadas só de observarem como é o relacionamento dos dois. Porque o Christian, ele é o poder em pessoa, né? Então ele tem helicóptero, ele tem casa, ele tem dinheiro, ele tem o poder. Ele é a representação do poder, né, do que falta para muitas mulheres. Então ele pode fazer tudo, né? É como se isso passasse pela cabeça das mulheres. Então é uma troca. A Anastácia fez o quê? Ela, em troca de receber a atenção, ela começou a agir da maneira como o Christian gostaria. Ele fez o que toda mulher gostaria, né, de receber. Ele deu atenção, ele foi persistente, ele foi atrás dela, quis saber mais sobre a sua vida, sem querer nada em troca a princípio. Mas ainda assim, falando, né, para ela que ele era alguém diferente, que tinha especificidades, ainda assim ela quis encontrar mais, descobrir qual era o mundo dele. E na realidade o que uma mulher deseja é atenção, e ela se viu atendida nesse aspecto. Em relação ao sexo, para o Christian era algo preponderante, para ele isso precisava existir, porque isso faz parte da forma como ele se relaciona com o mundo. Então ele não gostava, ele não queria ter um relacionamento afetivo, né, dormir na mesma cama que alguma mulher que ele se relacionasse, porque ele não queria esse envolvimento. Agora, para a Anastácia era diferente, para ela era um bônus. Depois da atenção toda que ela recebia, era um bônus ter um relacionamento sexual com ele. Sobre o contrato, né, nesse filme eles não chegam a fechar um contrato, mas eles têm um relacionamento apesar disso. E o Grey, ele responde à demanda de atenção que a Anastácia tem, ou seja, de cuidar, de proteger. E ele ainda coloca nesse contrato que vai ser exclusivo o relacionamento deles, ou seja, ela não pode ter outro parceiro e ele também vai se envolver com ela. Então, nesse ponto, ela se sente totalmente atendida, porque ela quer atenção. Quando ela pergunta, quantas mulheres você já se relacionou? E ele responde que foram 15 mulheres, aí ela se lembra por um instante que ela tem livre-arbítrio e que ela nem tem tanto tempo assim para ficar com ele à disposição. Por quê? Porque a cena dela, né, de ficar ali sendo desejada, de chamar a atenção, está sendo destruída. Ou seja, se ele pode conquistar várias mulheres, ela não quer perder a atenção para as outras. Um outro ponto que foi bastante comentado nas redes sociais é sobre o sadomasoquismo. O que as pessoas comentaram, que eu vi bastante, é sobre se é certo ou errado a prática que aparece no filme, né, sadista. O sádico é aquele que gosta de ver o outro sofrer, né? E o masoquista é aquele que, popularmente, né, se fala que é aquele que gosta de sofrer. Mas o sádico, ele pode tanto colocar penas, punições, enfim, meios para que a pessoa sofra, para ver essa pessoa sofrendo, como ele também pode ficar na posição inversa, de receber esses flagelos e essas humilhações morais e físicas no relacionamento com outra pessoa. O que um psicólogo pode discutir nesse sentido é sobre o que é, né, esse sadismo, que são essas humilhações físicas, morais, e se isso é saudável ou não. O sadomasoquismo, ele merece atenção quando acontecem duas coisas. Quando os meios dessa obtenção de prazer causam algum prejuízo físico, algum perigo para a pessoa. Então, se a pessoa usa algum instrumento que cause prejuízo à saúde dessa pessoa, é um ponto a se observar. E um segundo ponto é se aquilo que está sendo feito pelas duas pessoas é colocado de maneira respeitosa entre elas, se elas estão em acordo com isso, e se a atividade sexual desse casal é a única forma da pessoa obter prazer.
Então, o sadismo é uma parafilia que a gente fala, ou uma perversão sexual. E ela é motivo de atenção quando a única forma de obtenção de prazer é essa. Ou seja, se não há problema entre o casal realizar essas práticas, se eles se sentem respeitados, se isso não é sentido como uma violência, não há problema algum para o psicólogo intervir, porque não existe uma queixa. O sadismo ele é mais comum em homens e ele chama a atenção porque ele não é muito aceito socialmente e por causa da frequência e da intensidade como ele é praticado. Como que uma mulher age, né, nas situações de um relacionamento e que dá para observar no filme? A mulher normalmente ela quer saber o que o homem está pensando, né? Então ela quer saber o que você fez, o que você está pensando, né? O que você quer, ela quer investigar isso na mente masculina, ela fica curiosa, porque a mulher pensa muitas coisas, então ela acredita que o homem também tenha muitos pensamentos para serem revelados. E no caso do Christian, ele se sente muito incomodado, porque ele não quer falar sobre si mesmo, né? Ele fala que a vida dele tem 50 tons de cinza, porque ele tem um histórico de violência sexual, né? Um relacionamento com a mãe, enfim. Então ele tem uma história na infância que foi prejudicial ao desenvolvimento dele. E é por isso que eles acabam ali ficando abalados, porque ela gostaria muito de conhecer mais sobre ele, de entender qual é a história dele, e ele tem resistência em falar sobre isso. Bom, o nosso Papo Psi está chegando ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado da análise do filme. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e também não deixe de curtir nossa página no Facebook.